Pessoal, bom dia a todos. Eu sou a Júlia Lobo, sócia de mercado de capitais do Sescom Barrier. Gostaria de agradecer a presença de todos nesse webinar que estamos realizando hoje. Esse webinar ele é o segundo encontro de uma série de 3 webinars referentes à resolução CVM 160, né, que foi editada em julho. O primeiro encontro foi na semana passada, em que a gente procurou discutir, né, os desdobramentos da resolução 160 com relação à indústria de fundos. Hoje é o nosso segundo encontro, em que a gente vai discutir os impactos da 160 nas ofertas públicas de ações, e na próxima semana teremos o encontro para discutir os impactos da 160 com relação, né, a valores imobiliários de renda fixa. Me sinto muito honrada hoje, aqui agradecida por a gente contar com a presença de palestrantes tão especialistas e importantes com relação ao tema. Hoje contamos com a presença do senhor Antônio Berwanger, superintendente de desenvolvimento de mercado da CVM, o senhor Luiz Miguel Sono, superintendente de registro de valores imobiliários da CVM. Contamos também com a presença da senhora Elaine Moreira, responsável pela gerência de registros 2, a GER 2, senhora Carla Piazza, assessora da SRE, o senhor Felipe Andreu, associate partner do Banco BTG Pactual, senhora Carolina Almeida, head de operações de mercado de capitais da Luz Capital, a Luz que tem realizado esses webinários em conjunto com a gente, com o Sescom, e também com a minha sócia, Mariana Borges, também sócia de mercado de bancário de mercado de capitais do Sescom. Tá? Então, agradeço a presença de todos. Eu acho que hoje vai ser um fórum muito legal para que a gente possa discutir tópicos da norma relacionados às ofertas públicas. Já recebemos perguntas dos inscritos, né? Alguns já enviaram perguntas quando fizeram a inscrição. A gente procurou já considerar essas perguntas, claro, hoje nessa discussão. Aqueles que tiverem questionamentos adicionais, por favor, né, enviar pelo bate-papo, tá bom? Bom dia, pessoal. Começando Bom aqui, dia. pessoal. Bom dia, Carol. A gente queria começar a discutir um pouquinho, né, primeiro, do contexto da norma, né, e dos objetivos da norma, né? A CVM está com uma agenda regulatória muito intensa esse ano, e aí eu queria perguntar principalmente para o Antônio, né, Antônio, quais foram os objetivos dessa norma, o que ela trouxe de vantagens, o que a CVM procurou endereçar? Obrigado, Júlia. Bom dia. Bom dia a todos e todas que estão aqui presentes nos assistindo. Prazer estar aqui conversando com vocês, fazendo mais essa interação aqui em relação à resolução 160, 161. E inicio aqui falando, né, das motivações da CVM. Bom, a gente já vem estudando, né, essa possibilidade de fazer uma reforma sobre a regra de ofertas públicas há bastante tempo. Isso se inicia com um diagnóstico nosso de que a Instrução 476, que havia sido editada num contexto, né, de facilitação ali de, de realização de ofertas, né, para um público específico, né, um rito célere com dispensas ali associadas a essa norma, ela acabou se tornando, tendo muito sucesso, né, se tornando um rito de, de ofertas públicas dominante, né, no nosso mercado. Ela passa a concentrar aí a maioria absoluta, né, das ofertas públicas dentro do mercado brasileiro. Isso, né, não é necessariamente ruim, isso é um mérito da norma. Acho que a norma foi isso demonstra o sucesso que a CVM teve em editar essa norma, mas a gente tem que sempre pensar na norma nos seus contextos históricos, né? Então, se em 2009 ela era uma norma que, né, auxiliou muito o desenvolvimento do mercado, em 2022, quando a gente olha aí o 2020, né, a partir aí no final da década passada, quando a gente olha o retrato do mercado, a gente percebe que
apesar de ter toda essa facilidade e celeridade, ela tem uma série de restrições e amarras, né, no contexto dessa instrução que acabam prejudicando mesmo o desenvolvimento do mercado, limitando, né, o acesso de determinados investidores, limitando também a liquidez, né, dos títulos em mercado secundário. Então, a CVM, olhando para esse cenário, identificou a necessidade de buscar, né, a criação de um regime que, se por um lado tem que preservar os benefícios da 476, né, a celeridade que ela trouxe para o mercado, a simplicidade, por outro lado, ela deveria flexibilizar, né, a maior parte ali das restrições que a norma tem ali, em especial a questão do número de investidores que podem ser acessados, a questão do lock-up ali imediata, né, de negociação, questão também do público-alvo, que de certa forma também tem uma questão de limitação. Então a gente parte desse diagnóstico, né, inicial em relação ao mercado. Ah, Fazemos então uma série de conversas com os grandes players, né, do nosso mercado, emissores, né, bancos que fazem essa intermediação, né, atuam aí como IB das ofertas, próprios analistas. A gente também percebe que tem um movimento internacional concomitante, né, ao brasileiro para revisar as normas de ofertas que estão vigentes, né, isso muito forte nos Estados Unidos, tendo em vista em especial, também um diagnóstico que as ofertas privadas têm se tornado dominantes também naquele mercado, então uma busca também de trazer ofertas públicas, né, dá para o investidor, em geral, o investidor de varejo, acesso a determinadas oportunidades. Então, uma discussão que se deu lá também, inclusive em nível do Congresso americano, e isso, de certa forma, inspirou a gente, né? E das soluções que a gente traz aqui nessa norma é um aumento expressivo, né, de hipóteses de utilização de rito automático, né? Então, a gente passa a prever em diversas situações ali a possibilidade de, mesmo as ofertas que são destinadas para um público que chama de varejo, né, mas o investidor não qualificado, né, que esse rito ainda assim tenha, né, um rito automático. Isso tudo dentro de uma mudança de abordagem de supervisão por parte da CVM, que deixa de ser uma supervisão que vai focar mais especificamente, né, naquele momento do registro da oferta pública, né, e aí, claro, com o aumento que se espera, né, do número de ofertas, né, a gente não teria condições de fazer isso dentro dos ritos usuais, então um aumento de portas de rito automático e a abordagem regulatória de supervisão sendo transferida para os coordenadores das ofertas. Então, isso vem com o movimento de edição também da Resolução 161, que traz um registro específico, né, para os coordenadores de ofertas, ali com normas de conduta, algumas regras relacionadas à estrutura que eles têm que ter, regras também principiológicas de condução ali de ofertas públicas que serão aí ferramentas, né, para a CVM realizar essa supervisão já nessa nova abordagem, né, olhar menos ofertas né, ali uma a uma e buscar uma supervisão mais voltada para os coordenadores registrados aqui na CVM. Então, acho que isso tudo para falar que, de fato, é um regime que traz novidades importantes nesse sentido, né? A gente tem aí o objetivo de trazer simplificação, né? Celeridade, né? Para as ofertas públicas, para as companhias que estão
estão buscando captação no mercado no mercado de valores imobiliários. Claro que o IPO é sempre um momento muito solene, né, da vida de uma companhia, mas vocês verão ali que tem diversas outras formas ali que a gente prevê na matriz de ofertas que conseguem ali se aproveitar de um rito automático sem análise prévia por parte da CVM. Isso vai conferir para essas companhias e para o mercado em geral muita celeridade nas captações. Esse é o nosso objetivo. Tá no mudo, Ju. Mas não muda, Ju. Oi, pessoal, desculpa, né? Você comentou, muito obrigada, Antônio. Você comentou que o IPO é um momento muito solene para as companhias, né? Então, imagino que tem muita gente aqui no webinar querendo entender um pouco, né? E aí, não sei se o Antônio pode nos ajudar, né? A gente teve a edição da norma, e aí a gente tem, né, o início dessa norma para o próximo ano. E aí, alguém que queira, né, com esse mercado, né, melhorando, né, acessar o mercado esse ano? Como é que seria esse período de transição, Miguel, essa questão da vigência da norma? Fala aqui, bom dia. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Agradeço aqui o convite, né, para participar desse webinar e já antecipadamente já parabenizo pela realização, porque é sempre uma oportunidade para a gente falar sobre uma norma nova que está chegando aí e procurar esclarecer dúvidas, né, dúvidas de vocês. Só um lembrete aqui, né, que as opiniões que eu vou expressar ao longo dessa minha participação aqui são de minha responsabilidade, não refletem necessariamente o entendimento da CVM, tá? Mas vamos lá, em termos de transição, a transição ela tá prevista lá no final da regra de transição, né? É uma regra de transição muito simples, na verdade, está prevista lá no finalzinho da norma, e pedidos, né, de registro de ofertas protocolados esse ano, se forem ofertas 400 ou ofertas 476 iniciadas esse ano, elas seguem o rito da norma vigente, né? E seguem o rito tanto do ponto de vista de procedimental quanto de lockups, né, de negociação e tudo mais. Então, essa é a regra que a gente tem posta hoje, né? Assim, se a oferta for protocolada esse ano, ela segue o rito da norma vigente. Ótimo. E essa mudança de normas, né, quando você traz a 160, você também acaba tendo desdobramentos também para outros procedimentos, né, da P3, por exemplo, procedimentos operacionais, que é a questão também com relação à própria Ambima, né, a gente vai falar um pouquinho mais à frente quando a gente falar de rito do convênio, mas até o próprio Código de Ofertas Públicas da Ambima, né, queria entender um pouco, né, como é que isso está hoje sendo observado, né, considerando aí, né, a gente ter, vamos falar, o dia D da nova regulamentação, né, no início do próximo ano. Sim, a gente tem conversado com a Ambima e a Ambima tem lá o código de ofertas públicas, então é natural que esse código seja alterado, né, porque teve aqui alterações significativas na norma, tanto do ponto de vista da norma de ofertas, que é a 160, quanto da norma de intermediários, que é a 161. Também temos conversado com a B3, porque aí eventualmente tem ali alguns impactos também no manual do emissor ou regulamento do emissor, né? E isso tudo também tendo em vista aí um potencial aproveitamento da autorregulação, né, no âmbito da supervisão da CVM. Então a gente tem conversado sim sobre isso. Ótimo. E, Antônio, o que a gente pode esperar também? Tem mais normas a serem editadas, né? Todo ano é muito esperado o ofício circular da CVM, né? Que tem alguns esclarecimentos adicionais, né? Como é que vocês estão vendo aí, né? Vamos falar assim, os próximos meses em termos de agenda regulatória, principalmente relativa a esse tema? Acho que sim, a gente tem no radar aí, né, a edição dos ofícios circulares, né, da SRA e da CEP. Isso deve se dar, né, no início do ano que vem. A gente tem, inclusive, esses eventos têm sido muito úteis para a gente, né, para fins de buscar ter no radar, né, as principais dúvidas, né, os pontos que estão trazendo algum tipo de necessidade de esclarecimento para a aplicação da norma. Então, isso deve ser, como é feito normalmente, editado no ano que vem. A gente ainda deve editar esse ano uma norma
específica de alteração de alguns pontos da 80 e da 160 para que causando aí alguma fricção que a gente já percebeu que precisam ser, ter um endereçamento ainda esse ano antes da entrada em vigor da norma, mas são questões assim muito específicas e operacionais. É, acho que não seria nem o caso de adiantar aqui, mas em relação aos ofícios circulares, a gente deve ter, seguindo aí o padrão, a edição no início do ano que vem. Ótimo. Todos aqui esperando ansiosamente aí pelos próximos capítulos com relação a essa questão. E aí, entrando um pouquinho já, né, acho que na norma, que teve o mérito aí de consolidar, né, é uma norma única, né, assim, trouxe, né, a 400 e a 476 para o bojo, né, e diversos outros entendimentos da CVM, né, eu acho que o principal ali, um dos pontos muito interessantes, né, a delimitação do conceito de oferta pública, e você teve, né, no conceito já, né, excetuando algumas situações que não seriam consideradas ofertas públicas pela CVM, né? Eu acho que é algo que o mercado recebeu muito bem, e aí eu acho que se você puder falar um pouquinho para a gente dessa questão dos safe harbors, né? Especialmente das ofertas públicas no exterior, que são sempre pontos que a gente recebe aqui de dúvida, né? Mas quando eu considero ou não que essa oferta pública não está regida, essa oferta pública lá fora não estaria dentro do conceito, né, tutelado pela CVM aqui no Brasil. Claro. Bom, acho que primeiro vale dizer que a competência da CVM é para ofertas públicas, né? A CVM não tem competência para regulamentar um esforço de captação que seja privado, e isso, acho que isso é natural, todos sabem. O ponto é que a definição do que é e o que não é oferta pública sempre é algo, é, vamos dizer assim, de difícil precisão, né? Tem uma área cinzenta ali em alguns casos. Poxa, isso aqui eu tô ou não tô fazendo um esforço de captação pública. Então, dependendo do caso concreto, você vai ter nuances ali muito específicas e seria impossível, né, a CVM trazer num regramento, né, uma linha que seja suficiente e adequada para lidar com todos os casos. Então a gente tem que, né, primeiro entender, né, exatamente o que a gente está falando, onde a gente está pisando. Então a gente tentou é, não fazer esse esforço que seria infrutífero. Então, olha, é público é CVM, o que não é público não é, mas tem algumas situações que, independentemente da gente ali, né, num caso mais específico, né, ter ali um entendimento que pode ser uma oferta pública ou não pode, vamos trazer esse conforto para o mercado. De deixar claro que essas situações não estão sujeitas a essa regulamentação. Não estamos dizendo que elas são públicas ou privadas, até a maior parte aqui, no nosso entendimento, não são públicas, mas assim, vamos deixar, né, aqui, trazer aqui uma estrada mais segura aqui, né, eliminar alguma insegurança jurídica em relação a essas situações para deixar expresso de que a regulamentação não se aplica a elas e ao não se aplicar, né, a gente teria um entendimento típico de uma oferta privada. Então, essa questão das ofertas no exterior é uma questão que surgiu, né, com um caso concreto e que gerou, né, algum tipo de ruído, né, acerca do entendimento da CVM, num caso concreto específico. A gente percebeu que tinha essa dúvida do mercado, né, de tentar e uma certa demanda para que a gente delimitasse melhor, né, a abordagem regulatória em relação a esse tema. E a gente tentou deixar isso claro, né? E aqui a gente está falando basicamente numa oferta que está sendo conduzida, né, num outro mercado, né, um esforço de captação lá que está sendo seguindo lá uma regra de oferta pública em outro mercado, né? Vamos dizer assim, um IPO, né? Tem um esforço de venda lá. Em alguns casos, né, investidores institucionais brasileiros que também têm suas estruturas, né, offshore, né, para fins de buscar alguma alocação nessas ofertas, né, gostariam
de participar, e muitas vezes essa participação se dá pelo contato que eles têm aqui no Brasil de instituições que são muitas vezes filiais das instituições principais, né, no mercado exterior, que estão conduzindo essas ofertas públicas. Então, esse contato, essa busca trouxe ali, teve alguma dúvida se isso seria considerado oferta pública, até porque, né, tem ali uma troca de informações, dos materiais da oferta que estão sendo também distribuídos já no exterior, e esses materiais, né, acabam sendo também encaminhados por aqui. Então, a gente tentou deixar claro que essa situação, né, específica de um IPO que está acontecendo lá fora, né, e que eventualmente você possa ter, né, o uso desse material, que é o material da oferta lá fora, aqui dentro, né, para esses investidores institucionais, para que eles façam, né, uma avaliação, e eventual investimento vai se dar pela estrutura offshore que eles têm. Não se trata aí de uma oferta pública que estaria sujeito à regulamentação, desde que, é claro, você esteja ali dentro, né, da utilização dos materiais lá fora, né, que a oferta se dê né, por meio dessas estruturas offshore, com a liquidação lá fora. Você não tem aqui um esforço de venda com material em português, buscando, né, os investidores. Então, a gente tentou trazer esses contornos, né, não só na redação, porque a redação em si sempre né, difícil de você capturar tudo, né, mas também no próprio relatório da audiência pública, mas a ideia é essa, né, não utilizar nenhum material em português, utilizar os materiais oficiais, né, sempre buscando esses investidores que tenham essa estrutura lá fora, né, para fins de liquidação de eventual alocação que eles consigam na oferta. Ótimo. Acho que esses esclarecimentos são super importantes, né? Sempre surgiram as dúvidas. Ah, mas se eu tenho um material lá fora, preciso traduzir, como é que funcionaria, né? Ou trazer esse material de uma forma, e aí eu acho que a gente já começa a ter um pouco aí da questão que você colocou, né? De eventualmente não poder ter um material publicitário, né? Voltado, que não seja algo que seja no rito lá fora, né? E aí eu queria aproveitar aqui também, né, que a gente está com o Felipe Andreu, né, Felipe? Eu acho que a gente tem aqui uma nova norma, né? Acho que a partir do ano que vem, que a gente está aqui já, né, tendo essa oportunidade de conversar, para que a gente esteja já preparado, já em janeiro. E aí um dos principais questionamentos que a gente recebeu aqui para o webinar, né, foi: mas, né, quais são as perspectivas de mercado, né, para que a gente possa utilizar essa nova norma, né, protocolar as ofertas na CVM? E aí um outro ponto também, Andreu, assim, o que as empresas podem fazer, né, para estarem preparadas para eventualmente, né, acessar essa janela já no novo normativo, né? Perfeito. Bom dia, obrigado, Júlia, e todo o time do Sescom pelo convite, e muito obrigado também, Antônio, Miguel, todo o time da CVM pela participação, pela transparência aqui nesse momento de transição. Como a Júlia tem destacado, acho que é bastante importante para a gente realmente entrar nessa fase agora de menos introspectiva, como a gente esteve já nos últimos meses, né? A gente pegou um momento muito agitado, né, nos últimos 2 anos, surpreendentemente durante a pandemia, né, o que pouco a gente imaginava, especificamente no mercado de ações. Isso ainda tem acontecido com frequência com o mercado de renda fixa, mas já nos últimos meses, muito pelo cenário macro, né, questão de taxa de juros lá fora, a inflação, e também mesmo a questão da Rússia, né, naturalmente o mercado deu uma fechada, e num período que é natural no Brasil, em todo cenário eleitoral, de não ter realmente tantas operações, né. A gente caminhando agora, né, nas próximas semanas, para um desfecho aqui do cenário eleitoral, independentemente de qual for o resultado, o fato do Brasil ter se antecipado, eu diria aqui, na questão do aumento da taxa de juros já desde o ano passado, e já estar talvez olhando ali na frente uma potencial retorno de uma queda ainda que mais gradativa, acho que leva o Brasil num destaque até global, e de certa forma de uma estabilidade que outros países acho que ainda começaram a enfrentar um cenário mais incerto nesse aspecto. Então é uma aposta que está se tornando, acho que um pouco um consenso, que o Brasil vai realmente ser um porto seguro, eu diria aqui,
para, sobretudo, investidores internacionais, além do fluxo local institucional e de varejo que a gente naturalmente tem, como mercado emergente de realmente de destaque nos próximos anos, né? Pelo menos no curto e médio prazo. Então, a gente começa a ver esse tipo de movimentação em alguns follow-ons e operações privadas, aumentos de capital privado com aporte de recursos por institucionais nas últimas semanas, né? Ainda que tímido, mas é alguma coisa que já vem acontecendo. E realmente, já nos últimos dias, aí de novo, né, caminhando para um desfecho, seja em primeiro ou segundo turno das eleições, a gente começa a ver também o início de uma retomada da questão de IPOs. E no momento, a regra acabou caindo num momento bom nesse aspecto, né? A gente está discutindo aqui a transição com calma, sem estar aquele atropelo que a gente acabou enfrentando nos últimos anos também. E acho que aí é um ponto que a gente também já tem conversado com alguns emissores que estão um pouco na dúvida, já vamos para kickoff agora, ou esperamos um pouco mais, realmente vamos já total velocidade. São duas principais questões. Eu acho que tanto aquela mudança de trimestre, né, que volta e meia a gente se depara, vamos começar com os números do, por exemplo, terceiro trimestre, e depois a gente faz uma adaptação rápida, normalmente anterior ao protocolo, por questões de mercado, ou o fato da companhia às vezes ainda não estar tão pronta, e altera os números para o quarto trimestre, por exemplo. Isso com a regra nova, acho que vai ser bem mais difícil, né? Então, acho que talvez uma assertividade maior em qual janela apostar, apesar de ser algo que, mesmo para os bancos, é super difícil de cravar, vai ser um fator importante nesse ano, para não ter um retrabalho, né? Senão você vai começar com os números do terceiro TRI, os documentos da 400, eventualmente não protocola, e aí tem que mudar tudo para 160. Então, acho que é algo que a gente está tentando direcionar um pouco melhor. E uma outra questão também que mesmo para follow-ons e IPOs, acho que ainda mais, né? Muitas vezes o emissor prefere ir engajando os times, né? Os assessores legais, sobretudo, aos poucos, né? Então, normalmente, o assessor legal da companhia, para depois o assessor legal dos bancos e depois os assessores internacionais. Isso acho que agora, aí, sobretudo pensando em quem já for com a cabeça de 160, nos parece melhor já, se possível, colocar todo mundo junto, né? Porque ainda vai ter muito grau de discussão e maturação do que a gente está discutindo aqui, do que a própria prática de mercado vai transformar em termos de documentação. A 160 traz uma série de flexibilidades, documentos novos, mas de uma forma geral também mais simples. E acho que é importante a gente ter todos já envolvidos, idealmente no primeiro momento, para evitar discussões de última hora, muito às vésperas dos protocolos, né? Então, acho que realmente demos sorte ali, entre aspas, da regra sair nesse período, mas acho que começa a ter um cenário de mais clareza e com certeza a gente utilizará bastante ela já nas próximas semanas, já estamos utilizando enfim, a partir do ano que vem, então, muito mais. Ótimo, André, obrigada. Estamos ansiosos aí para essa retomada e para uma janela aí favorável, né, para que as companhias acessem. Antônio, você tinha mencionado, né, na sua primeira fala, a questão da matriz de ofertas, né? E queria que você pudesse falar um pouquinho aqui para quem está conosco, um pouco, né, do que seria a matriz, né? E principalmente para a gente depois entrar um pouco nos ritos, né, para as ofertas públicas. Claro, né? A matriz ela busca trazer uma correspondência, né, do rito que vai se aplicar para determinada oferta pública, para determinado esforço de captação, a depender, né, de alguns critérios, né, de quem é o emissor que está fazendo, né, o registro, né, o esforço de captação, se é uma companhia, se é né, uma companhia securitizadora, se é um fundo de investimento, se é um emissor registrado ou não registrado, se é um hedging, né, um emissor de grande exposição ao mercado ou não. Então, o emissor é um dos critérios, né, que vai ser encaixado nessa matriz. O segundo critério aqui que vai ter uma repercussão super relevante é qual é o público destinatário dessa oferta. Qual é o público que esse emissor está buscando para fins de realizar sua captação no mercado? É o público profissional? É o público qualificado? É o público de investidores em geral, né? Não qualificados, investidores de varejo? A partir disso, a gente tem, né, uma combinação, né, de possibilidades, sempre com
a ideia de que você vai ter que produzir um material que seja, vamos dizer assim, mais extenso e explicativo em relação àquele esforço de venda, né, para os investidores que não são institucionais, né, basicamente os investidores de varejo qualificado, mas também seguindo uma lógica de que sempre que você se destinar, né, buscar, né, a captação junto a investidores profissionais e qualificados, você vai poder se beneficiar ali do rito automático, né? Você não vai ter uma análise prévia por parte da CVM, e aqui é um apetite de risco, né? A gente está tirando, né, a onerosidade de uma análise prévia da CVM, quando a gente também enxerga que o investidor que está sendo acessado naquele esforço de captação específico, ele precisa menos, né, de uma tutela estatal do que o investidor não qualificado, que nesse caso aí a gente sempre, né, ou na maior parte dos casos, tem aqueles casos de que também a gente vai aplicar, né, na excepcionalidade algum rito automático para ele, mas assim, a lógica geral da matriz é essa quando a gente está falando de investidor não qualificado, investidor de varejo, é análise prévia da CVM, aí você vai ter a incidência da necessidade de elaboração de prospecto de lâmina. Quando você buscar o investidor qualificado, você se beneficia do rito automático, mas também elabora os documentos da oferta, em especial aqui o prospecto de lâmina. E quando você se destinar ao investidor profissional, aí a gente tenta alinhar ao máximo com a 476, né, o registro automático, que emula aqui hoje o que seria a dispensa de registro, ou seja, você vai preencher lá o formulário na web e vai ganhar o número do registro da oferta, sem a necessidade de elaboração, né, de prospecto e lâmina, né? Isso como regra geral. É claro que tem aí as exceções que a gente busca trazer até uma clareza, né, na matriz mesmo que foi divulgada junto com o relatório da audiência pública, né? Ali a gente tem um PowerPoint que traz esses quadrinhos, né, com as diferentes possibilidades. E aí o último desdobramento dessa matriz é a questão de negociação secundária, né? Em alguns casos, especialmente aí para títulos de dívida, você vai ter aí um- uma restrição de negociação dentro do mesmo público-alvo por algum tempo, né? Sempre deixando claro, não tem lock-up de negociação, assim, de maneira geral, você sempre vai poder negociar no dia seguinte dentro do mesmo público-alvo da oferta. Mas para você descer, né, para um público-alvo, descer não, você se expandir para um público-alvo mais abrangente, você tem ali determinados períodos de tempo, que é exatamente para estimular que você tenha um uso mais consciente da matriz, porque se você não tivesse esse tipo de restrição temporal, todas as ofertas seriam para profissional, provavelmente, sem a necessidade de elaboração desses outros documentos, e no dia seguinte você já poderia acessar os outros públicos. Então você tem ali uma espécie de um pedágio para que essa reflexão seja feita, ou seja, quem realmente eu quero acessar, estou disposto para acessar esse público mais amplo, de elaborar os documentos que são considerados necessários para que ele tenha as informações necessárias ou não. E a partir, né, de todas essas possibilidades, o emissor, em conjunto né, com os coordenadores e os assessores, tomem a melhor decisão em relação ao rito que vai ser utilizado na oferta pública. Não, legal. Então, a norma agora, né, na 160, toda oferta passa a ter um registro, né? Talvez você vai ter a mudança, né, do rito, e, né, o que na 476, né, a gente tinha aquela dispensa de registro. E aí, uma das dúvidas, Miguel, que as companhias têm, né, o que muda para mim, né? Então, a companhia que estava pensando em um IPO, né, como é que ela vai, qual que é o rito que ela vai seguir, né? Quem estava pensando em um IPO 400 e vai entrar com esse pedido no início do ano, o que tem ali de mudança nesse rito, vamos falar, ordinário, em termos de prazo, se tem alguma questão com relação a documento? Sim, vamos lá. Pegando um gancho aqui no que o Antônio falou sobre a matriz, né? Acho que
a existência dessa matriz ela é bastante importante, a gente ter colocado, né, essa matriz ali à disposição, porque é natural que aqui são muitas possibilidades, né, muitos ritos, muitas opções, muitos tipos diferentes de emissor e valor mobiliário, e é natural que quem leia ali a norma, né, faça-se ali o seu resuminho, né, de, bom, qual o caminho que eu sigo aqui, quais são as possibilidades, e, bom, essa matriz já está pronta, está à disposição, e além disso também, eu acho que vale destacar que a gente tem uma norma nova e agora, coisa que a gente não tinha na 400, né, a gente não tem, agora a gente tem um relatório, né, de audiência pública bastante extenso, né, que ajuda bastante também aí aos operadores aí da norma. Mas, bom, falando especificamente sobre o rito ordinário, né, o que muda é basicamente assim, a gente tem em linhas gerais, né, uma documentação toda mais simplificada, prospectos, o prospecto, aqui estamos falando em rito da 400, né, atual rito, comparando com o atual rito da 400, porque nós estamos falando de rito ordinário. Então a gente tem ali prospectos mais objetivos, mais concisos, procurando evitar ali repetição, que a gente sabe que tem normalmente, né, nos prospectos atuais. Também avisos a mercado, anúncios de início, encerramento, a gente sabe que isso, com o passar dos anos aí, esses documentos se transformaram em documentos muito extensos, é quase que um resumo muito grande do prospecto, né? E a gente agora também define ali um conteúdo máximo, porque esses são documentos para servir ali como marcos das etapas da oferta, né? Se a oferta está a mercado, se a oferta está em distribuição, se já houve encerramento, e porque as informações principais, de fato, elas estão ali nos documentos da oferta, prospecto, principalmente. E também tem a novidade da lâmina, né? Que a gente talvez fale um pouco mais à frente, mas é um documento novo ali, que é necessário para ofertas destinadas ali a investidores qualificados ou investidores em geral, que são os investidores de varejo. E em termos de prazo de análise, prazos de análise da CVM são prazos semelhantes aos que a gente já tem hoje, para ações, são os mesmos prazos de análise, e aqui nós estamos focando, né, nesse nosso webinar em ações, então, em termos de prazos, é semelhante, o prazo do requerente muda um pouquinho, né, mas, de um modo geral, ofertas de ações são ofertas que têm retornos muito rápidos por parte ali dos coordenadores, né, então, diria que muda muito pouco com relação ao prazo de análise total. Não, legal. E essa questão, então, assim, as companhias que desejam fazer IPO, né, e que não são companhias abertas hoje, né, elas realmente, o rito disponível para elas hoje é o ordinário, correto? É Não o, é teria o ordinário. possibilidade. Sim, sim, é o ordinário, porque para seguir, na verdade, para o IPO não existe a via do rito totalmente automático, existe a via do rito automático com análise prévia de entidade autorreguladora que tenha firmado convênio, acordo de cooperação técnico com a CVM. Mas para isso é necessário que a companhia já tenha registro na CVM. Não é possível aquele IPO, né, em rito automático com concomitante registro de emissor. Isso não é possível, né? Mas a gente viu, por exemplo, esses anos que passaram, muitas companhias tentando fazer IPOs ali pela 400, né? A janela de mercado se fecha por algum motivo, elas mantêm o registro de emissor e ficam ali já com o registro, né? Prontas para depois fazer uma oferta. Então, nesses casos, né, é possível sim, tendo já o registro emissor, né, numa segunda tentativa aí, né, e pelo rito simplificado. Esse ponto é Ai, não, importante, Miguel. Só aproveitando o gancho, Júlia, porque a gente já começou. Acho que a primeira reação de todo mundo foi: não vai existir mais o IPO via 476, ou o equivalente a isso agora, pensando na 160. E, de fato, para as companhias que já têm o registro de companhia aberta e aquelas que eventualmente venham a obter, nesse exemplo que você comentou, que é muito comum, né? Por algum motivo a operação acaba não sendo concluída, mas a companhia opta por já ter tudo pronto e tem um dia a dia de RI já previamente estabelecido, ainda que sem float na prática, ela mantém o registro, né? Então, acho que algo ainda a ser amplamente discutido com os potenciais autorreguladores, mas a ideia é que seja viável um fluxo, o famoso fast track ali, para permitir janelas de mercado apertadas e tudo mais, né? Então, acho que ainda vai ser uma opção, esperamos.
Sim, não, e na verdade o IPO do emissor não registrado pela 476 também não é possível, né. Ele tem que ser registrado previamente para poder fazer uma oferta 476, não tem alternativa. A diferença aqui é que, atualmente na 476 você tem ali uma dispensa, né, não tem nenhum tipo de análise prévia e agora, né, no novo regime, para você fazer um IPO é necessário uma análise prévia por entidade autorreguladora, para fazer registro automático, né. Bom dia, pessoal. Agradeço também aqui a participação nessa mesa tão importante, tão relevante sobre esse assunto que tá, como dizem aí os internautas, está bombando, né, no mercado. Vamos aproveitar que a gente está falando sobre esse rito e trazer um pouquinho mais de informação sobre a lâmina, né? A lâmina da oferta é um documento inovador, relevante. Nós temos ali informações super importantes. Então, gostaria de ouvir um pouquinho do Miguel e do Antônio os benefícios da lâmina para o mercado, se tem eventualmente ali pontos com mais atenção a serem percebidos pelo mercado. E também uma dúvida que está surgindo bastante é o seguinte: no primeiro protocolo, nós teremos ali dados da lâmina que são prévios, né? Sendo esses dados como prévios, essas informações já ficariam disponíveis ao público no momento do pedido de registro ou não? Por favor. Obrigado. Antônio, acho que isso é sobre a questão de motivação e benefício, acho que você pode falar Posso melhor falar, que eu. né? Tá bom. Obrigada. Começar por aí, então, e eu comentei no início, né, que a gente fez várias conversas, né, com gente de mercado, né, sobre possíveis pontos de aperfeiçoamento da norma, e a gente também teve uma pesquisa que foi muito interessante com o público investidor em geral. Foi uma pesquisa com grupos focais, e essa pesquisa buscava capturar a experiência, né, a jornada de um investidor ao se deparar com um IPO, né, ao se deparar com uma oferta pública de ações. Também tivemos outros valores imobiliários, mas especificamente de ações, como ele se comportava, né, em frente aos documentos da oferta. E foi muito interessante porque a gente viu que o investimento num IPO, a decisão de investimento era assim, uma experiência complicada assim, para o investidor, né? Por conta de diversas situações, né? Primeiro porque existiu uma falta de clareza para o investidor do que é o IPO, por que isso se diferencia, por exemplo, dele comprar um valor imobiliário que está já admitido à negociação, né? Ele não tinha exatamente essa clareza, né, dessa situação específica de que ali era o primeiro momento, né, que está acontecendo ali uma oferta pública de uma companhia, e mesmo ofertas públicas, né, de outros valores imobiliários e follow-ons, ele não conseguia entender muito essa diferenciação. A próprios sites né, dos intermediários não trazia mais informações para que ele, né, pudesse fazer essa diferença. O segundo ponto que chamou muita atenção foi a dificuldade desse investidor de manipular e entender o prospecto, né? O prospecto era visto assim como, né, um documento assim De pouca altamente leitura, complexo, né? altamente, exatamente. A gente recebeu assim, algumas falas, pô, isso aqui parece que é feito para você não entender e você buscar um especialista, né? Quase como uma reserva ali de mercado para que o investidor precisasse de alguém para explicar para ele o que é o prospecto. Muitas vezes ele só achava alguma informação relacionada, por exemplo, ao investimento mínimo numa página super avançada do prospecto, e esse investimento mínimo já seria mais do que ele poderia. Então, ele perdeu um tempo enorme lendo o prospecto, e no final das contas ele nem poderia investir naquela oferta, ou se era uma oferta destinada para um investidor qualificado. Então, a gente teve na prática, né, essa dor, assim, foi algo que a gente realmente teve filmagem dos investidores fazendo
entrando no computador, tentando entender e falando, poxa, isso aqui é muito difícil, eu não estou conseguindo aqui me achar nesse documento. Pô, tem 380 páginas, pô, não vou ler isso, eu tenho trabalho. Experiência do usuário, né, Antônio? Experiência do usuário, Experiência do exatamente. usuário, Pô, eu boa, tenho, bem. eu tenho que botar meu filho para dormir, como é que eu vou ler isso aqui tomar a decisão de investimento no valor mobiliário? Então, a gente pegou isso tudo, né, todas essas informações, e tomamos duas decisões aqui. Primeiro foi tentar diminuir drasticamente o prospecto, mudando a ordem dele também. E o segundo foi a criação da lâmina. E qual é a ideia da lâmina? É que ela seja um documento em que o investidor, né, num olhar assim de uma página, que ele, em 10 minutos ele consiga, vamos dizer assim, chegar numa conclusão se aquilo interessa a ele, se aquilo faz, né, tem o perfil dele, ou se ele pode investir naquela oferta, é algo que faz sentido para ele. E também a gente coloca na lâmina, sempre quando tem uma determinada informação, uma referência para as páginas do prospecto onde o investidor poderá aprofundar determinada questão que chamou a atenção dele ou que gerou algum tipo de dúvida. Então, a lâmina é esse documento que vai ser uma iniciação, né, para o investidor em relação vamos dizer assim, a tomada de decisão de investimento em determinada oferta pública e a criação dela se baseou muito em função dessa experiência prática aí que a gente pôde averiguar, né, de como é difícil, né, para os investidores Com certeza. lerem o prospecto e entenderem. E muito bom essas limitações que nós temos no modelo da lâmina, que é a quantidade de palavras, quantidade de caractere, né? Porque a gente, de fato, querendo... Você tem ali as nuances daquela informação que estão sendo direcionadas para o prospecto, né? Isso, de fato, ficou muito bom também. E com relação à disponibilidade no primeiro protocolo, como... Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Aí eu posso. O primeiro protocolo, né, Carolina, você está falando no caso de uma oferta no rito ordinário, né? No rito ordinário, É, isso. porque no rito automático, né, ela já vai, a oferta já protocola aqui com aviso a mercado, já com informações e tal. Sim. Mas de fato, no primeiro protocolo, e atualmente também é assim, né, você tem ali uma série de lacunas de preço, muitas vezes, estamos falando aqui de ações, né, preço, Sim. quantidade e tal. Então, nesse primeiro momento, a Legal. lâmina vai ter essas, assim como o prospecto também, vai ter lacunas nesse sentido. Mas nesse primeiro momento a gente não vai disponibilizar nem lâmina, essa minuta, né, vamos chamar de minuta de lâmina e minuta de prospecto. Isso não vai. Hoje, né, é uma prática, a partir do protocolo inicial, a CVM disponibiliza a minuta do prospecto. A gente não deve mais disponibilizar essa minuta e vai passar a disponibilizar somente quando a oferta de fato sair a mercado, ali já com as informações completas, faixa de preço, se for um IPO, se for um follow-on, vai ter lá um preço médio, né, um preço Sim. média de negociação, né? Uhum. Mas a ideia é essa, então os documentos não ficarão públicos. Tá bom, excelente, obrigada. Júlia, passo para você. Não, ótimo, pessoal. E você mencionou, né? Acho que essa questão, você tem a lâmina como um documento novo, você tem uma mudança do prospecto, mas um ponto aqui que questionaram, Miguel, queria aproveitar só, voltando aqui um pouquinho ao rito ordinário, foi que foi colocado um prazo, né, para que a CVM avalie a suficiência dos documentos, né? Então, uma vez feito o protocolo, a CVM ela vai analisar, né, até 10 dias. Como é que vocês estão vendo essa análise, né? O que é ponto de atenção aqui para a gente evitar impactos aqui do cronograma? Assim, primeiro é importante destacar que a gente não tinha esse prazo, eu acho que já é um avanço a gente ter um prazo, né, porque eventualmente, né, a administração pública poderia chegar lá no 20º dia de análise, olha, faltou um documento aqui, quer dizer, isso não é muito justo, né? Então a gente tem um prazo máximo, mas de qualquer maneira, eu acho que aqui tem dois aspectos a considerar com relação a isso, né? A gente pode ter aqui, né? A gente tem um prazo de 10 dias para se manifestar acerca de insuficiência de documentos ou não completude, né? Então, faltou algum documento ou o documento não tem o mínimo ali de conteúdo necessário, né? Com relação ao primeiro aspecto, que é, olha, faltou um documento,
a gente vai passar a ter um sistema, né? Atualmente, né, as ofertas, os protocolos de pedido de registro são feitos via protocolo digital da CVM. A gente vai passar a ter um sistema específico para o requerente preencher um formulário, na verdade, um requerimento, né? Ele vai entrar ali com as informações da oferta, vai protocolar, vai anexar documentos, né? E esses documentos são documentos requeridos para que ele possa concluir o requerimento. Então, se faltar algum documento, já não consegue requerer. Então, já de cara você tem um primeiro filtro, né? Que é o filtro da falta do documento, né? É claro que você pode ter situações em que isso você não consegue verificar no primeiro filtro. Por exemplo, um emissor em fase pré-operacional deixou de protocolar, por exemplo, um estudo de viabilidade, que é necessário. Então, isso vai ser visto num segundo filtro, já pelo analista, né, do processo. E aí, dentro desse prazo de 10 dias. Além disso, você tem um segundo filtro, que é a partir do momento que o requerimento é enviado, a gente vai ter alguém aqui, né, um agente executivo nosso, verificando se aqueles documentos que foram protocolados, de fato, se o prospecto de fato é um prospecto, se não é, assim, indo aqui pelo exagero, né, se não é um papel em branco ali com o nome de prospecto, né. Basicamente isso, é uma verificação muito diagonal, né? Mas é um segundo filtro. E caso a documentação não, que foi protocolada, que foi anexada, não corresponda àquele documento, o processo sequer se inicia e o requerente já vai receber uma resposta nesse momento. E o terceiro filtro, né? Aí sim já é da completude. E aqui nós estamos falando basicamente em prospecto, né? A completude lá nos termos do artigo 41 da Resolução 160, né? Então, assim, a ideia é que você não tenha ali lacunas relativas a aspectos materiais, né? Claro, você vai ter lacuna de preço, lacuna de quantidade, em oferta de ações é natural você ter isso. E aí, isso também acaba que decorre que em outras tabelas e outras informações ali que dependem de preço e quantidade, elas ficam prejudicadas. Mas, assim, aspectos materiais, estrutura e tudo mais, a gente quer que o documento tenha assim, uma completude. E 10 dias, assim, é um prazo máximo para a gente se manifestar no sentido de que aquela documentação não está completa, né? Mas então, assim, o cuidado que precisa se ter é produzir, né, assim, normalmente, tá, estamos falando aqui de oferta de ações, normalmente os prospectos de ações, eles são produzidos com bastante qualidade, com elevado grau de completude, né? Atualmente já é assim, então acho assim, de um modo geral, né, não precisa se preocupar muito com relação a isso. Ah, legal. Acho que é um ponto de atenção, né, para evitar, porque pelo que eu entendi, né, eventualmente, se você não tem esse protocolo, vamos falar, completo, ele é devolvido, né, algum documento, você, na verdade, né, o prazo só vai começar a contar quando você suprir essa falha. Então, eu acho que é um ponto importante aí para todo mundo ter em mente, né, para que a gente não tenha impacto de cronograma. E aí, Miguel, você tinha mencionado, né, a gente tem a questão, né, do IPO, quem vai fazer um IPO na companhia aberta é o rito ordinário, e você mencionou, né, uma companhia aberta. A gente teve vários casos de companhias, né, que se prepararam e, eventualmente, por uma questão de mercado, tiveram de interromper a oferta, mas seguiram com o registro de companhia aberta, né, para tentar, eventualmente, ter a opção de seguir no rito ordinário novamente ou via um IPO 476. Essas companhias hoje vão ter o rito automático com análise prévia disponível, né, análise prévia. E aí a gente tem a questão, né, de ter uma entidade autorreguladora. Como vocês veem, né, a expectativa de edição de convênio e principalmente disso, né, manter, de certa forma, a celeridade que tinha, né, na 476, em que não tinha uma análise prévia? Sim. A gente gostaria muito, né, de iniciar o ano de 2023 já com um convênio, um acordo de cooperação técnica firmado, mas a gente atualmente, né, tem um convênio na 400, né, na 400, 471, né, está previsto ali um rito simplificado de análise por entidade autorreguladora. Então, assim, como vocês sabem, a gente atualmente tem um convênio com a Ambima para essa análise prévia, né, análise e para permitir uma análise simplificada pela CVM. Então, é natural que a gente expanda esse convênio agora, ou altere o convênio para prever essa análise prévia, né, de modo a permitir o rito
automático da nova resolução 160. Então a gente está conversando com a BIMA nesse sentido, né? Mas assim, eu diria que assim, a nossa expectativa é que a gente tenha ali talvez eu não vou cravar aqui uma expectativa, porque na verdade são muitas instâncias, né, de aprovação, tanto na entidade autorreguladora quanto aqui na CVM, passa por jurídicos de um lado, primeiro passa pelas áreas técnicas, depois pelos jurídicos, depois aqui ainda temos aprovação de colegiado e tal. Eu diria para vocês que, assim, o nosso objetivo, né, é sim iniciar o primeiro trimestre já com um acordo de cooperação firmado, mas diria que dentro do primeiro semestre do ano que vem a gente vai ter isso, tá? Esse também é um acordo de cooperação em que a gente pode modular ali os tipos de ofertas que entram ou que não entram, né, no acordo de cooperação. Então isso tudo está sendo discutido, né? E assim como o acordo atual que a gente tem, né, a gente ao longo do tempo a gente vai alterando, né? E é possível agregar ali mais alguma coisa. A gente está também discutindo, né, não só essa análise prévia, como também eventual aproveitamento de supervisão, né, com auxílio de entidades autorreguladoras, né. E aí não só a ANBIMA, mas também a gente atualmente tem um convênio com a B3 que nos auxilia lá nas ofertas, e aí estou falando de supervisão, tá? Não estou falando de análise prévia, não. Que nos auxilia nas ofertas 476 atuais, que a gente também está conversando com eles sobre isso precisa ser reformulado, né? Porque é um convênio que se baseava muito em determinados requisitos da 476 que deixam de existir. A gente também tem um convênio firmamos recentemente com a BSM também para nos auxiliar nessa supervisão. Enfim, a gente está com várias frentes aí de convênios, mas estamos correndo aqui para ver se a gente, o mais rápido possível, a gente tem um convênio, um acordo de cooperação, né? Vamos chamar, esse é o nome mais correto, né? Acordo de cooperação técnica firmado aí já no início do ano. Mas a ideia, né, Miguel, só a gente teve, né, já tem uma experiência, né, junto à Ambima, mas que você tinha ali uma etapa, né, da Ambima fazer uma pré-análise e posteriormente a CVM, né, ela recebia esse material e tinha um prazo, né? Nesse acordo de cooperação e dentro do que vocês estão planejando, a ideia é realmente ficar algo para a entidade reguladora, sem a necessidade depois de uma interveniência da CVM para ganhar atração? Como é que vocês estão vendo isso? Acho que isso é uma pergunta importante, assim, o rito aqui na CVM, tendo análise prévia, ele é automático, a gente não vai analisar a documentação como a gente faz hoje, né, lá no rito da 471, né? Na 471 a gente faz é um rito simplificado de análise. A gente, nessa nova realidade da 160, a gente não tem mais análise prévia aqui. Uma vez feita a análise pela entidade autorreguladora, a entidade vai gerar ali um relatório, né? Um relatório técnico, que vai ser um documento protocolado juntamente aqui com o pedido, e aí segue o rito automático normal das outras ofertas aqui, né? É claro que a gente, no âmbito do convênio, a gente tem ali reuniões periódicas e contatos periódicos com a entidade autorreguladora, a gente vai alinhando expectativas, vai alinhando roteiros de análise e tudo mais, então, assim, sempre tem muita conversa entre a gente, isso mesmo no próprio no próprio convênio atual, né, que a gente tem com a BIMA, assim, a gente sempre conversa bastante com relação às análises, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, Júlia, a gente não vai analisar essas ofertas, né? A gente sempre vai poder supervisionar qualquer oferta, seja as do rito ordinário, seja posteriormente, né, ao registro, né? Seja as do rito ordinário, seja as do rito totalmente automático ou automático com análise prévia, né? Mas não a gente não vai analisar previamente para conceder o registro será automático. Ótimo. E com relação a gente sobe dentro da matriz, né, a gente teria por último o rito automático sem análise nenhuma, né? Para quem que se aplicaria esse rito quando a gente fala de ofertas de ações, né? Então, em termos de oferta de ações, atualmente, né, a gente tem o rito semiautomático, né, que é aplicado aos emissores, o EGE, né, o famoso EGE, né, é o emissor de grande exposição ao mercado.
mas ele não é automático porque ali existe, né, atualmente existe uma análise prévia por parte da CVM, com prazo de análise bastante curto, né, são 5 dias, mas existe uma análise prévia. Então o EGEN é um candidato natural, né, nessa nova para ações, né, ele vai poder fazer ofertas em rito automático, né, mas não só o EGEN, né, a gente tem aqui também, por exemplo, né, no caso de emissores, né, categoria A, né, eles podem sim fazer follow-on para investidores qualificados, também para profissionais, né, podem, replica basicamente a sistemática da 476. Então, para profissional, eles podem fazer oferta no rito automático, e para qualificados também. A diferença é que na oferta para qualificados, isso totalmente automático, sem análise prévia, né? A diferença é que para qualificados é necessário o prospecto e a lâmina da oferta, e no caso da oferta para qualificados, né, eu falei, né? E no caso de profissionais, não. Aí é só um formulário eletrônico, um requerimento, né? Só o requerimento. Essa foi até uma dúvida aqui que surgiu, né? A gente tem hoje, né, na 476, né, para acessando investidor profissional, a gente teve o questionamento de se nesse rito automático, numa oferta pública primária, né, para profissional somente, em que você tenha que conceder a prioritária, né? Como é que se teria algum cuidado adicional, né, como a gente tem hoje aqui de fato relevante, algo nesse sentido para que os acionistas, né, tenham acesso ali aos procedimentos, já que não teria o prospecto? Assim, essa é uma boa pergunta, né? Porque, de fato, né, como ali, né, nós estamos falando de uma oferta para um público restrito, é necessária a concessão de prioridade. Isso está previsto na Resolução 160, né? E as condições para o exercício dessa prioridade, né, elas precisam ser bem divulgadas, né, nos documentos da oferta, né? Mas essa é uma oferta, né, oferta de ações de follow-on, né? Para público profissional, ela não requer prospecto, não requer nem lâmina, né? Então, assim, a nossa recomendação, né, é que hoje isso é feito, o que é que possibilita, né, esse exercício da prioridade? Um fato relevante com um certo detalhamento, né? Você tem ali prazos, prazo para exercício de direito de preferência, enfim, cronograma, condições, o que é que o investidor precisa fazer, enfim. Então, a gente é recomendável, né, que nessas ofertas, acho que tem prospecto. Eu diria que esse fato relevante detalhado ele é dispensável, mas nas que não tem prospecto, a menos que você tenha ali uma distribuição de um documento, né, que contenha todas essas informações, né, que seria o documento da oferta, né, é recomendável que se mantenha nessa sistemática do fato relevante. E nesse ponto, Miguel, a gente tem que, nas ofertas em que houver esforços lá fora, né, que é a grande maioria dos casos, compatibilizar também com eventuais aspectos de disclosure que lá são exigidos ou recomendados ali, que a gente vai ter que fazer aqui e inserir em algum documento da companhia, no dia a dia dela de companhia aberta, né? Então, até o fato relevante, pensando aqui em tentar manter ele mais restrito, no conceito de mais enxuto, na linha do feedback que o Antônio colocou da experiência do usuário também, fazer um paralelo talvez com o aumento de capital privado, né? Deixar esses aspectos mais procedimentais, eventualmente para um aviso aos acionistas, como você tem com uma frequência em aumento de capital privado. Enfim, acho que acho que é a hora da gente aproveitar e repensar. A informação ela tem que estar em algum lugar. Se ela vai estar toda condensada num documento só ou eventualmente referenciada para quem quiser mais detalhes, acho que aí na prática a gente vai conseguir implementar, né? Não, e acho que vale acrescentar também que na oferta de ações follow-on para profissionais, o prospecto não é exigido, mas também não é vedado, né? Então, assim, é possível usar prospecto? É possível usar prospecto, desde que ele siga, né, os requisitos ali previstos na norma, né? Então, se vai chamar de prospecto, tem que seguir o que está na norma, né? Se for outro documento, aí, né, não precisa seguir o que está na norma, porque essas ofertas para profissionais não têm nenhuma prescrição. Mas, de fato, quando existe ali o exercício da prioridade, aí o documento da oferta precisa ter ali algumas informações necessárias, né, até para possibilitar, né, o exercício dessa prioridade, né?
Não sei se eu falei preferência, mas é prioridade. Ótimo, acho que é muito bom essa discussão. E aí a gente passou aqui pela matriz das ofertas, né? E aí outro ponto, pessoal, também que o pessoal tem questionado aqui, e todo mundo acabou vendo as mudanças, é a questão da publicidade período de silêncio, né? E aí teve muita mudança legal. A gente tem discutido muito internamente, né, Mari? E estava trocando aí também uma figurinha com o Andreu. E aí tem alguns pontos ali que a gente queria entender um pouquinho melhor. É isso, Ju. Então, bom dia de novo para todo mundo. Obrigada a quem está participando aqui com a gente no painel, assistindo. O pessoal do backstage, que é sempre importante, né? O pessoal do marketing, TI, que é quem resolve aqui os pepinos tecnológicos. Como a gente está um pouquinho aqui avançado no tempo, Ju, eu vou tentar ser super rápido e talvez ir na questão principal aqui que a gente tinha anotado. Então, o período de silêncio, né, é o período em que emissor, ou ofertante e participantes da oferta têm que observar certas restrições quando nas manifestações, né, na mídia, etc. Então, o que eu acho que a principal alteração que a gente teve, né, foi a questão temporal, né? No passado a gente tinha determinado marco e olhava 60 dias para trás, hoje a gente vai olhar 30, né? Quais são esses marcos? Podem ser o seu ato societário de deliberação da oferta, né? Ou talvez o engajamento do teu coordenador, mas mais comumente o teu pedido de registro, né? Para de rito ordinário, e, enfim. O que a gente percebeu nas normas, né? E não sei se aqui todo mundo concorda comigo, mas a impressão que eu tenho é a 160 ela consolida, né, e ela deixa num normativo só diversas práticas que já eram adotadas pelo mercado, né, cuidados que os assessores passavam para as companhias e coisas que a gente foi aprendendo com o tempo, né, que davam certo e não davam, e também certos entendimentos da CVM que ela foi se manifestando em alguns, né, seja por ofício, algum outro documento. Então a norma vem e ela consolida tudo isso, então deixa muito mais claro, né, o que pode e não pode ser feito. Aqui eu vou dar um exemplo bobo, a questão da publicidade das companhias, dos seus próprios produtos e serviços, né, era um ponto que sempre chegava de dúvida para a gente. Eu posso continuar anunciando o que eu faço? Claro, pode, né, você não pode mencionar oferta, tem que ter certos cuidados, mas faz parte do seu business, do seu dia a dia. Acho que um ponto muito aqui, pelo menos para os advogados, né, polêmico, foi a questão agora da permissão das entrevistas, né? Então, antes isso era vedado, agora é possível que elas sejam feitas. E aí, lembrando, né, gente, hoje a gente tem entrevistas, hoje não, né, mas sempre por escrito, e a gente tem também entrevistas ao vivo. Então, eu queria que o Miguel comentasse um pouquinho, assim, o que deveria ser observado, quais são os cuidados, o que a gente deveria evitar, né, os prós e contras agora dessa nova permissão que a 160 trouxe dentro aí do período de silêncio. Vamos lá. Enfim, essa permissão aqui, ela está muito relacionada àquele conceito de liberdade com responsabilidade, né? A gente tinha uma conduta que era totalmente vedada, não se podia falar nada, né? Então, qualquer coisa que fosse dita, ainda que tivesse no prospecto da oferta, era caracterizado uma infração, né? E agora a gente passa a ter uma permissão de manifestação na mídia, através de entrevistas, do período que se inicia do aviso ao mercado até o anúncio de encerramento, né. Então a gente tem aquele marco inicial antes do aviso ao mercado, né, desde lá dos 30 dias antes da oferta, do ato societário até o aviso ao mercado. Ali é um período de silêncio mesmo, mas com possibilidade, inclusive, né, como a Mariana comentou, de campanha publicitária de produtos, não comentar a oferta, enfim, isso tudo tem as exceções, né, previstas ali no artigo 11 da resolução. Mas a partir do aviso ao mercado, a gente aí sim passa a permitir entrevistas na mídia. Eu diria assim, que os cuidados que precisam ser tidos aqui não diferem muito dos cuidados que as companhias e os coordenadores já têm atualmente com o material publicitário. E não é à toa que tanto o material publicitário quanto entrevistas na mídia, eles estão no mesmo dispositivo da norma que fala sobre publicidade. Então, o que deve ser observado para material publicitário deve ser também observado para as entrevistas na mídia, né?
Então, assim, os pontos principais o conteúdo ali, né, na entrevista ele tem que ser consistente com o prospecto, né? Uso de linguagem serena e moderada, a mesma coisa que a gente já aplica, né, para o material publicitário, inclusive na 400, né, isso não muda, né? Observar princípios ali de qualidade, transparência, né, equidade de acesso à informação, né? E aí tem lá algumas vedações, né? Isso e a gente procurou deixar assim muito mais até do que o que a gente tem prescrito hoje para material publicitário na 400, porque tem ali poucos requisitos na 400 e a gente orienta bastante no ofício circular, né? Agora na 160 a gente traz aqui uma série de aspectos, né, até para dar mais segurança, né, o que se pode falar ou não. Por exemplo, obviamente não se deve usar informações falsas, imprecisas, que induzam o investidor a erro, né? Também, assim, utilização de linguagem, só para exemplificar, né? Linguagem que omita ou não reflita adequadamente riscos, né? Que dá aquela impressão de que a oferta só tem vantagens, não tem nenhum risco, né? Dá essa impressão de que não tem risco envolvido. Enfim, a gente, inclusive, né, já tem orientações, né, para vídeos. Claro que o vídeo é uma coisa muito mais, material publicitário em vídeo, né? Ele é algo muito mais controlado, né? Você está ali no estúdio, olha, falei mais do que devia, peraí, corta essa parte, vamos editar aqui, vamos fazer outra. Numa entrevista é muito mais difícil, né? Quem está dando a entrevista ali precisa se segurar de fato para vamos dizer assim, né? Não se empolgar demais, né? Então, é isso, precisa ter o cuidado, né? De que e para a gente também é mais difícil, tá? Essa é uma liberdade que dificulta, inclusive, a nossa supervisão, porque hoje era vedado, hoje é vedado. Então a gente não se preocupa tanto com isso, né? De vez em quando aparece uma matéria, a gente vai lá e atua, né? Agora não, agora a gente passa a ter um universo provavelmente muito grande de entrevistas. Isso dificulta a nossa supervisão, mas a gente achou que era importante dar espaço, né? Porque muitas vezes ali o emissor, enfim, ele já está falando ali de certa forma via prospecto, então não haveria problema de fato, e já se manifesta também via materiais publicitários, então não haveria problema dele se manifestar na mídia, né? Mas tem que tomar esses cuidados para não ultrapassar aqui os limites da norma, né? Acho que a grande preocupação aqui de todo mundo do que estará envolvido nos grupos, né, principalmente a entrevista por escrito, o grupo revisa, não tem problema, né? Mas é a questão da linguagem serena e moderada, né? Na entrevista ali ao vivo, a gente pode dar a instrução que for, né? Se a pessoa se empolgar muito, a gente tem um risco aí de acabar causando algum problema, né? E a CVM acabar levantando algum ponto. Ju, eu acho que como a gente está um pouquinho avançando do tempo, acho que a gente pode seguir, que acho que essa era a pergunta mais importante de silêncio que a gente tinha aqui. Eu acho que tem coisas legais ainda por vir, então segue o jogo aí. Não, claro, eu acho que tem alguns pontos que a gente já abordou aqui, né? Eu acho que para quem faz esse mercado, ou para quem trabalha nessa área, muito tem a ver com a documentação, e teve realmente uma mudança. E aí tem não só a documentação, mas hoje, né? Vocês estavam falando de experiência, né? Tem toda uma questão de sistema que a gente sabe, né? Conversando com a Carol, né, Carol? E preocupação, né? De como é que vai estar o sistema pronto para receber, né? Eu acho que, Carol, aquelas dúvidas que a gente estava discutindo. Sim, exatamente. Então, o Miguel já trouxe aqui para nós uma informação de que o primeiro filtro, né, do pedido de registro vai ser por conta de um sistema onde ocorrerá ali o pedido de registro. E aí a gente fica imaginando como que será esse sistema, né? Ele vai ser um sistema, então, formulário web, vai ser algo parecido com o que já tem hoje na CVM Web, ou vai ser um XML que a gente vai conseguir subir. Quem vai ter acesso a esse sistema, né? Vai ser a figura do diretor de relações com investidores, que está ali representando a companhia, ou de qual parte envolvida durante o processo? Por favor, Miguel. Miguel ou Elaine, né? Uhum. Quer falar, Elaine? Bom, vou iniciar aqui, que se ela quiser complementar, ela me complementa. Mas vamos lá. Não, Miguel, tive uns problemas aqui. Se você puder iniciar. Sim, claro, sem dúvida.
Então, o sistema é um sistema web, a interface é web. Uhum. A gente hoje tem uma interface web também para o sistema de esforços restritos, né? Tem lá uma série de campos que são preenchidos pelo requerente. Quem faz esse requerimento, tanto hoje nas ofertas 400, né? Requerimento via petição inicial ali, ou no sistema de esforços restritos da 476, quem faz os requerimentos é o coordenador líder e permanece, então é o coordenador líder que vai entrar com esses, que vai fazer esses requerimentos, né, no sistema web. A gente não vai ser, não está previsto esse XML para esses requerimentos, né? A gente, inclusive, pretende até o final do ano fazer alguma apresentação desse sistema para o mercado, né, com algumas telas ali, enfim, talvez Muito não seja bom. assim, uma coisa muito exaustiva, mas é pelo menos para apresentar o sistema que vai passar a ser usado a partir do dia 2, né, de janeiro. Sim, Então, talvez com os principais campos, né? Dicas, isso, eventualmente, de informações que serão imputadas, tá certo? exato. Fora isso, a gente vai ter um ofício circular específico para o sistema, né? É, além da revisão extensa do ofício circular anual que a gente emite, vai ter um ofício circular especificamente de orientação sobre o uso do sistema, né? E assim, o sistema, o formulário eletrônico, isso até algumas pessoas têm perguntado. Esse formulário eletrônico, na verdade, são informações básicas ali, informações que vão ficar disponíveis no nosso site, mas assim, não é eu acho que a gente não deve entender como uma fonte de informação para o investidor, né? Assim, a gente vai ter a lâmina, né? A lâmina, sim, vai ser um documento-chave com principais informações. Com base no documento com base no qual assim, o investidor vai poder fazer comparações. Agora, o formulário eletrônico ele é um requerimento, né? É um requerimento do coordenador para a gente e que vai alimentar uma seção no nosso site onde, né, vão constar ali determinadas informações, né? Muito similar ao que acontece hoje, mas não assim como uma fonte de informação para o investidor, né? Assim, eu entendo, tá? Eu acho que fonte de informação a gente tem os documentos, a gente tem o prospecto, tem a lâmina, né? Pelo menos a minha visão é essa, tá? Não, tá É, joia. assim, em ofertas 476, a pessoa já está acostumada com os formulários lá do sistema de esforços restritos, né? Então Sim. preenche alguns campos, esses campos ficam disponíveis no nosso site, na internet. Por exemplo, sei lá, campos, por exemplo, se aquilo ali é indo aqui para a parte de renda fixa, se é uma oferta 12431, então tem lá um flagzinho, né, para um quadradinho lá para marcar se é 12431 ou não, a mesma coisa vai acontecer. A gente vai ter ali, basicamente, as principais características da oferta são aquelas características que vão para o nosso site, tanto na 476 quanto na 400. Na 400, a gente, quando recebe uma petição, a gente é que preenche todos os dados. Agora, os dados passam a ser preenchidos pelo coordenador no requerimento, né, e anexando também ali os documentos. E você falou em XML, a gente, no primeiro momento, as lâminas elas vão ser entregues em PDF via sistema, mas a nossa ideia é que ao longo do ano, o mais breve possível, essas lâminas passem a ser entregues em formato estruturado ou XML, né, dependendo Excelente. né, e para justamente poder permitir esse trabalho aí com os dados e De comparabilidade, comparável, né? De é, comparabilidade. relatórios, Excelente, etc. Miguel. Né? Tá bom, obrigada, Miguel, obrigada, Elaine. Agora a gente está caminhando aqui para o nosso finalzinho do webinar. Passo de novo a palavra para a Júlia. Obrigada. Queria só aproveitar esse gancho, obrigada, Carol. A ideia, então, numa oferta de ação, né, a gente teria esse formulário preenchido, mas algumas informações inicialmente a gente, né, com relação a preço, dependendo, a gente não teria, né? Então, esse formulário ele é apresentado e depois a gente teria uma reapresentação posterior do formulário com a complementação dessas informações. Isso. Se for um rito, aí depende muito se é rito ordinário ou se é rito automático, né. Se for rito automático, é feito um primeiro requerimento já com faixa de oferta a mercado, já com faixa de preço e tudo mais. E aí fica aguardando o book build, né. Você vai precisar do book build para ter os dados finais. Quando os dados do book build estiverem disponíveis, faz-se um novo requerimento com esses dados e aí é concedido o registro automático. No caso do rito ordinário,
você precisa ali no primeiro momento, você não tem preço, quantidade, mas você precisa fazer algum tipo de estimativa, até porque o sistema ele vai precisar calcular a taxa de fiscalização, isso vai ser feito até com base na alteração da lei, né? Com base numa estimativa, né? A recolhimento da taxa de fiscalização vai ser feito com base em estimativa. Então você precisa dar ali uma estimativa, mas essa não é uma informação que fica disponível ao público nesse primeiro momento, né? Agora, uma diferença também em relação ao que a gente tem hoje é que atualmente, nas ofertas de ações, quem abre o site da CVM vê lá um 0 até o final, né? Só muda nos outros valores imobiliários, não, né? Mas nas ações você tem 0 até o registro, né? Então, quem abre o site da CVM não sabe quantos valores imobiliários estão sendo ofertados, né? Qual a faixa de preço, nada disso. A gente vai passar a disponibilizar nesse sistema, a partir do aviso ao mercado, já a faixa de preço e a quantidade de valores imobiliários ofertados. Claro que, para não haver uma interpretação equivocada, né? Porque muitas vezes, né, a imprensa olha ali aqueles números, olha, saiu a oferta aqui a tanto, né? Bom, não saiu ainda, né? Só vai sair depois que tiver o registro. Mas a gente vai ter assim, observações ali para deixar isso bem claro, mas a ideia é que esses números, né, quando a oferta tiver mercado, eles já fiquem disponibilizados também. Ótimo. Pessoal, já estamos chegando aqui ao final. Eu acho que são inúmeras dúvidas que surgem nesse processo, diversos pontos. Eu acho que a ideia aqui é a gente não esgotar o tema. Eu acho que é manter esse canal aberto de comunicação, que queria parabenizar a CVM, que tem mantido isso de uma forma muito legal, com as participações e lives e recebendo questionamentos. Esse é um momento que essa troca é muito importante, né, para que a gente traga as dúvidas e para que a CVM também possa trabalhar com as dúvidas também, né? Acho que então a gente vai levar em consideração aqui todas as perguntas que vocês encaminharam aqui no chat, a gente vai direcioná-las também. E esse aqui é mais um evento, eu acho que a ideia é a gente continuar explorando esse tema. Então, parabenizo, agradeço, né, ao Antônio, ao Miguel, Elaine, a Carla e por todo o time CVM, por esse trabalho educacional, por essa preparação dos ofícios que virão, também já endereçando diversos questionamentos, e agradecer também aqui, claro, né, Andreu, Carol e Mariana e a Mari, também por essa oportunidade de a gente ter essa discussão aqui legal. Nós também agradecemos muito a participação nessa mesa e tenho certeza que esse tema trarão muitos outros encontros também. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Gente, pode falar, Miguel. Não, por favor, agradeço. Miguel, por favor, vocês hoje aqui, vocês são a estrela. As estrelas. E fiquem à vontade também, quiserem acrescentar algum ponto também. Aqui a gente ainda está aqui no nosso tempo ainda e reitero os agradecimentos. Sem dúvida. Não, a gente também agradece aqui a organização do evento e assim, esses questionamentos que você mencionou, né, Júlia, são muito importantes para a gente. A gente está colecionando questionamentos das lives que a gente tem participado. Agora, a gente espera receber também de vocês esses novos questionamentos e claro, tudo aquilo que for recorrente, que a gente entenda que é uma dúvida que merece ali para o ofício circular, a gente vai levar para o ofício circular. A gente tem recebido até fora das lives alguns outros questionamentos que a gente tem colecionado e como o Antônio falou também, né, algumas questões que eventualmente podem ensejar ali algum ajuste pontual na norma, a gente está avaliando também e, enfim, agradeço aí e um bom dia a todos. Nós que agradecemos. Foi ótimo aqui trocar com vocês e para a gente também é muito importante fazer esse trabalho aí de conscientização, né, da aplicação da norma, o objetivo dela. Isso, no momento que a norma estiver em vigor, vai auxiliar bastante aí todos os operadores da norma. Então, obrigado novamente aí pelo convite. Obrigada, pessoal. Agradecemos aqui novamente a presença de todos e uma boa quinta-feira. Até logo. Tchau, tchau.